Sabe aquela sensação de que você está fazendo tudo certo, orando, lendo a Bíblia, indo na igreja e mesmo assim parece que nada é suficiente? Por dentro você só queria que o mundo parasse para você respirar 5 minutos. Eu cheguei a pensar, Deus, será que a minha fé secou? Será que eu pequei e não percebi? Você sente como se sua mente estivesse fritando e o cansaço não passa mesmo após você dormir. Nesse vídeo eu vou te contar o que eu fiz quando eu me senti assim e porque os dados mostram que eu e você não estamos sozinhos nessa em 2026. Estamos vivendo numa era da ditadura da alta performance cristã. Todos passam a ideia que a gente tem que acordar às 5 da manhã, fazendo nosso devocional, ser pai e mãe perfeitos, servir na igreja, tudo isso como se fosse algo possível e saudável sem o esgotamento mental. Você sabia que 56% de líderes religiosos hoje sofrem de depressão e 1 a cada 3 pastores no Brasil está com burnout? Isso prova que isso não é um problema de falta de fé, e sim é um problema geracional. Isso me lembra muito a história de Elias em 1 Reis 19. Elias tinha acabado de ver o fogo descer do céu, mas logo depois se escondeu na caverna pedindo a própria morte. Ou seja, ele viu o sucesso espiritual, mas ele teve o esgotamento mental. Deus não deu um puxão de orelha nele. Ele mandou um anjo com pão e água e disse, dorme. O primeiro remédio para a alma ferida de Elias foi cuidado físico e descanso. Tiveram momentos que eu estava esgotada, eu não sabia mais o que fazer. Eu sempre tentei fazer as coisas de Deus, porém eu sempre me achava insuficiente. E chegou um momento na terapia, eu entendi que muitas vezes a gente coloca a expectativa lá em cima e são expectativas nossas, que é a gente que tem que procurar ter metas alcançáveis. Isso é na nossa vida cristã, na nossa vida pessoal, profissional. Muitas vezes a gente coloca a expectativa lá em cima e se a gente não faz de acordo com a expectativa, a gente acha que não fez o suficiente, que não é o suficiente para Deus, que a gente ora e que Deus não está nos vendo. E a gente vai cada vez se diminuindo e entrando nos padrões de crenças que eu não sou suficiente, Deus não me ama, Deus não está vendo o meu esforço e não está vendo o meu sofrimento. E aí a gente entra numa parte, coisas que a gente mesmo criou, que acaba nos afastando de Deus e fazendo com que a gente desanime na fé. Por isso, a cada passo que você der, eu acho importante a gente colocar limites alcançáveis, para que a gente não se decepcione lá na frente e depois não ache que a gente é pequeno e insuficiente para Deus. Eu fiz vários processos de terapia, inclusive com PNL. Eu acho importantíssimo o cristão buscar ajuda de terapia, tanto o TCC, que é cognitivo comportamental, quanto outros tipos de terapia que a pessoa mais se identifique, mas o importante é buscar ajuda, porque várias das coisas que acontecem com a gente são crenças que a gente alimenta no decorrer da nossa vida e faz com que isso nos limite na nossa vida pessoal, na nossa vida familiar, na nossa vida na fé. E por várias vezes eu tive metas muito grandes. Esses sonhos, essas metas fizeram com que dali mesmo dos sonhos eu achasse que eu não iria conseguir. Essa questão da gente pensar negativo não é muito legal, porque a gente próprio vai se auto-sabotando e vai se auto-sabotando em vários sentidos, inclusive com Deus, porque a gente tem que, um dos passos da gente como cristão é ter fé. E o que é ter fé? É a gente acreditar mesmo que a gente não veja. E muitas vezes a gente fica descrente porque a gente não vê resultado, não vê nossas orações sendo atendidas, muitas vezes porque não é a hora ainda, porque a gente não está preparado. E aí vai uma coisa alimentando a outra. E o que resolveu para mim foi eu botar limites alcançáveis na minha jornada da fé, que é uma leitura bíblica que não fosse muitos capítulos por dia. E o que é ser suficiente, né? Eu acho que para cada um tem uma resposta para isso. Mas e para Deus? Eu acho que a gente tem que conversar diretamente com Ele, pedindo a resposta do que Ele quer para nós.
porque o que ele quer para mim não é o mesmo que ele quer para você, nem para Maria, nem para Juliana, nem para outras pessoas. O importante é a gente ter a comunicação direta com Deus, sem intermédios, sem ficar pedindo as pessoas para orar e a gente mesmo não ir orar, que é o mais importante, o essencial na nossa caminhada com Deus. Que a gente delegue menos a nossa fé, que a gente faça jejum, que a gente ore mais, que a gente busque a resposta na palavra, para que a gente tenha entendimento, tenha conhecimento do que é Deus, do que é a palavra, e que a gente não seja enganado por outras pessoas. E o passo prático que eu indico a você para exercer a sua espiritualidade é: coloque metas alcançáveis, um capítulo da Bíblia por dia. Se não der por algum motivo naquele dia, você não pare de ver. Se você acha que falhou, não vou fazer mais. Não, continue no próximo, porque falhar é você desistir para sempre. Se você falhou um dia e continuar no próximo dia e não desistir, você pode ter deixado de lado um dia por algum motivo, mas o importante é que você continuou. E esse é o que mais vale para Deus, você não desistir, você ter persistência e intimidade com Ele, que é o mais importante. A segunda coisa que eu indico é você procurar orar mais. Muitas vezes a gente está lavando a louça, quando a gente percebe, a gente está se autocriticando, se auto-sabotando na mente, falando coisas negativas sobre nós mesmos. E o que eu procuro fazer nesses momentos de pensamentos negativos é ir buscar orar, conversar com Deus mesmo, pedir para Deus tirar esses pensamentos, pedir para Deus mudar as suas crenças e ir ressignificando coisas negativas para que você consiga parar quando você vê que você já acabou com esse padrão. E o terceiro e último passo é: não deixe de buscar a Deus indo para a igreja, porque a fé vem através do ouvir a palavra. Na minha caminhada, eu achei muito importante continuar frequentando, porque lá você encontra pessoas com os mesmos ideais, os mesmos objetivos. Com isso, você consegue se manter mais firme, porque você está buscando com outras pessoas que também estão buscando o mesmo objetivo, que é estar próximo de Deus. Me conte a sua experiência, se você desanimou da fé e como que você está buscando mudar isso. E até o próximo vídeo. Um grande beijo.